Olá, eu sou o Diogo Cabral e sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. No cada vez mais competitivo mercado imobiliário, a imagem tornou-se, cada vez mais, um fator de diferenciação. Anúncios com melhores imagens conseguem efetuar uma venda mais rápida por um valor maior do que a média do mercado. Por isso vamos conhecer a Photobooking, uma empresa portuguesa que profissionalizou esta área da imagem, conseguindo a difícil tarefa de escalar este modelo de negócio. Recebeu diversos prémios, quer no mercado imobiliário, quer de inovação. E para nos falar sobre isto tudo, temos connosco David Rufino, CEO e cofundador da Photobooking. David, bem-vindo aqui ao nosso episódio. Obrigado. Eu já tinha dito que já vi tantos episódios que parece que estou dentro de um filme. Portanto, muito obrigado. Temos aqui um ouvinte atento e agradeço-te seres um cliente assíduo dos nossos podcasts. Primeira pergunta, o que é o Photobooking? Bem, o Photobooking hoje em dia é uma plataforma que permite que qualquer agência imobiliária, independentemente do seu tamanho, tenha o seu próprio departamento de produção multimédia sem qualquer investimento. Basicamente é uma plataforma que foi desenvolvida por nós, depois de um longo percurso como produtora, e que permite resolver um problema que existe no mercado imobiliário que tem a ver com a qualidade da imagem. Que serviço é que vocês fazem, exatamente? Bem, a Photobooking tem essa plataforma, que está ligada diretamente aos CRMs que as agências utilizam. Portanto, as agências imobiliárias, enquanto tem um consultor, independentemente de qual é o mercado, quando fazem uma nova angariação, ou seja, quando conseguem angariar um novo imóvel para vender, e aqui pode ser uma agência imobiliária, pode ser uma construtora, pode ser um gabinete de arquitetura que queira ter o seu próprio portfólio. O que precisam, acima de tudo, é alguém que lhes faça fotografias, vídeos e visitas virtuais com qualidade para que possam promover esse mesmo negócio. Então nós somos essa solução, chave na mão, em que, desta forma, os nossos clientes não precisam estar à procura de freelancers em diferentes pontos do país, porque nós centralizamos tudo no mesmo local. Portanto, vocês abrangem o país inteiro? Sim. Nós ainda não temos equipa nos Açores. Vamos lá regularmente, mas ainda não temos equipa nos Açores. Mas no mesmo dia, para o mesmo cliente, nós podemos fotografar em mais de 20 cidades espalhadas pelo país, entregando o resultado final no dia seguinte para que eles possam publicar. Quando estas agências não utilizam os vossos serviços, como é que era normalmente? A grande parte do mercado é dominada, acima de tudo, por freelancers. Portanto, não existe ordem dos fotógrafos. Portanto, qualquer pessoa pode ser fotógrafo. Então existem muitos consultores que ainda hoje pegam no próprio telemóvel para fazer algumas captações, seja foto, seja vídeo, ou então procuram freelancers, andam à procura, sei lá, nos meios tradicionais a ver onde é que conseguem encontrar esses mesmos freelancers. O que se torna um problema porque existe um turnover à volta de 80% dentro das agências. Significa que está sempre a entrar gente nova, que não tem contactos, portanto é difícil conseguir uma marca ter a qualidade sempre constante, e isso que nós vimos resolver. Quando falas de turnover, estamos a falar do quê? Imagina, vamos fazer a apresentação dos nossos serviços numa agência que tem 100 consultores. Voltas à mesma agência daqui a 6 meses a um ano, 80% dos consultores são novos. Ou saíram daquela agência e foram para outra, ou entraram no mercado, não tiveram resultado e saíram. Portanto, o número de rookies é muito maior. De rookies significa que as pessoas estão a começar agora no negócio. É muito maior do que as pessoas já estão com mais experiência e com esses contactos. Portanto, então há uma entrada nova, constante, sempre de novos elementos a quem é preciso servir. Portanto, pelo que eu percebo, vocês aqui sistematizaram e automatizaram quase o processo, portanto, garantem aqui com uma determinada guideline o processo de tirar a fotografia, de fazer uma edição e depois de enviar. Qual é o prazo com que conseguem fazer isto? As marcações são feitas com 2 a 3 dias úteis e o prazo de entrega é no dia útil seguinte à ação fotográfica. Okay? O que é que isto permite? Que se uma agência imobiliária, quanto maior for a agência, mais sentido isto faz. Uma agência imobiliária que tenha um escritório no Porto, no Funchal, em Lisboa e no Algarve, e na Comporta. Agora a Comporta está em alta também. Por norma, trabalha com vários fotógrafos diferentes em diferentes zonas e, portanto, aquilo que recebe é muito discrepante às vezes uns para os outros. Discrepante, quer em termos de qualidade? Em termos de qualidade, em termos de prazo de entrega, em termos de prazo de execução. De planos que são tirados, propriamente dito. Exatamente. E aquilo que nós fazemos é, criamos as guidelines para aquela marca, colocamos na nossa plataforma, independentemente, tanto que o cliente nem sequer escolhe quem é o fotógrafo, ele só coloca a morada e a zona onde é que quer, escolhe a data, e independentemente de quem é o fotógrafo, as guidelines são sempre as mesmas. Como temos a edição à parte da captura, portanto a edição de fotografia e edição de vídeo é à parte. Portanto a edição está centralizada? Está centralizada também, portanto temos uma equipa que trabalha toda em home office, toda espalhada um pouco por todo o país, de editores de fotografia e editores de vídeo, e então seguimos as guidelines do cliente, portanto independentemente de onde é o imóvel, a qualidade final é sempre igual. E as guidelines podem ser do cliente ou são vossas? Ou existe um misto?
são criados. Nós temos, quando o cliente não tem, que é o normal no mercado, é não haver essas guidelines, nós usamos as nossas, aquilo que nós entendemos que é uma boa qualidade de imagem. Mas, por exemplo, no Algarve, é normal que peçam as imagens um pouco mais quentes, porque no Algarve tu queres vender é bom tempo, não é tanto metros quadrados. No Porto, quando o céu está mais cinzento, as pessoas já não se importam se as fotos vão um pouco mais frias. Mas aquilo que procuramos fazer é, juntamente com o cliente, perceber qual é que é a imagem da marca que ele quer ter e uniformizar isso. Porque se imaginares uma agência que tem 80 consultores e não existe uma linha orientadora em termos de qualidade de imagem, então é 80 achismos. Então depois Exato. A discrepância é muito grande entre diversos. O que vai afetar a própria marca em si. Claro, obviamente. Falaste agora da qualidade da imagem, vocês depois na edição, vou-te dar um exemplo que me aconteceu a mim. Uma vez eu vendi um imóvel e a pessoa que foi lá tirar a fotografia, o dia estava a chover, estava mau tempo, e eles foram lá tirar a fotografia e as fotografias estavam horríveis porque estava mau tempo e isto só estava escuro e aquela coisa toda. Vocês conseguem de algum modo contornar isto depois na edição? Sim, isso é uma desculpa. Sim, nós temos uma biblioteca de céus, podemos alterar o céu. Obviamente que se alterares demasiadas imagens e vamos imaginar que é uma imagem de exterior e teve a chover, está tudo molhado, e metes um céu azul, a imagem soa falsa, mas consegue sempre fazer melhoramentos. Em termos de interior, em termos de cor e por aí fora, até podia estar de noite, que consegue-se fotografar na mesma. Portanto, isso tem tudo a ver com a pós-produção. Normalmente as pessoas pensam sempre que é o fotógrafo, que é o mágico que faz aquilo, mas isto depois todo um trabalho por trás, é como os podcasts, garantidamente, não é? Garantido que o fluxo está todo correto. Exatamente. E está todo pré-definido. Portanto, os vossos clientes são agências de imobiliário, podem ser investidores, podem ser construtoras, podem ser pessoas privadas. Quem é que são os vossos clientes hoje em dia? Nós começámos por trabalhar só o imobiliário e começámos pelo segmento de luxo, aquelas marcas mais conhecidas. É mais fácil vender, sabem o que querem, já sabem o que é a imagem de qualidade, portanto, curiosamente, é mais fácil. E também é um mercado é um nicho dentro do nicho, portanto, foi mais fácil lá conseguir chegar. Depois, com outra escala, já conseguimos chegar a redes imobiliárias. Portanto, para nós hoje é igual trabalhar com um escritório single office ou uma rede que tem 300 ou 400 agências. Conseguimos entregar a todos. Depois temos também várias empresas que fazem obras e fazem construção e que precisam ter o seu próprio portfólio. Agora estamos a alargar um pouco, até para, olha, uma startup que teve aqui, a Shirme, em que estamos a fazer a parceria com eles para fotografar os espaços que eles têm no marketplace deles, em que são espaços comerciais, salões e salões de beleza, spas e fins, mas que precisam ter uma boa imagem para que no marketplace da Shirme aquilo funcione. Portanto, estamos a começar a alargar, não fazemos nem casamentos nem batizados, mas tudo o que tem a ver com imóveis nós conseguimos chegar. Neste momento, 99,99% são agências imobiliárias. Então, qual é a realidade das agências imobiliárias? Quantos consultores e quantas agências imobiliárias é que existem em Portugal? Qual é o panorama? Sim, até podemos fazer aqui. Imagina um consultor que tem a tua casa e que mandou fotografar a tua casa e vai colocar um anúncio. Atualmente existem mais de 10.500 licenças AMI, que é uma licença para a agência poder trabalhar legalmente, tem que ter. Em número de agências, depois isso pode querer dizer que é o Diogo que tirou a sua licença e trabalha sozinho, ou o Diogo que tem 1000 consultores a trabalhar com ele sob a mesma licença. Há quem diga 40, há quem diga 60, mas por volta de 50 mil consultores imobiliários ativos no país. E os tais que vão e vêm. Estão sempre a entrar e a sair, não é? Exatamente. Estão 6 meses, um ano e desistem, vão-se embora e vão fazer outra coisa. Há uma parte, é o Pareto que ia funcionar. Há uma parte dos top producers, esses mantêm carreiras, existem pessoas no imobiliário com alta qualidade e que estão nisto há 20 anos. Mas depois existe um número muito grande de pessoas que entram e saem que não estão o tempo suficiente para conseguir essa qualidade. E depois tens a tua casa que foi angariada por um consultor entre 50 mil e que vai para um portal imobiliário no meio de 300 mil anúncios. Portanto, e a questão tem muito a ver com isso, que é quem vai à procura do T2 em Benfica, vai a um portal, procura o T2 em Benfica, encontra a tua casa em 3 ou 4 anúncios e obviamente que a pessoa vai tendencialmente ver as imagens que são mais atrativas, vai ver o anúncio que está melhor escrito e é esse consultor que ele vai contactar. Daí a importância desta questão. Então, mas o mercado, embora seja nicho, é à volta disso. 10 mil agências ou 10 mil licenças e por volta de 50 mil agentes imobiliários a trabalhar no país. E 350 mil anúncios, é isso? Sim, existem portais que têm 300, outros têm 350, mas é à volta disso. Muitos deles repetidos, mas, sim, claro, mas a verdade claro. É por aí. Próximos passos, o que é que aí vem? Bem, nós agora estamos a começar a trabalhar cada vez mais nas nossas integrações diretas com os CRMs, para que os consultores nem sequer tenham que entrar no photobooking para fazer essas marcações, e lançamos agora um marketplace que basicamente visa resolver todos os produtos e serviços, ou visa entregar todos os produtos e serviços que nós não temos.
Porque numa angariação, as fotos e os vídeos é uma parte, mas pode ser preciso um advogado porque é uma partilha, pode ser preciso home staging, pode ser preciso fazer uma limpeza ou uma obra. Então aquilo que nós fizemos é criar um marketplace de todos esses produtos e serviços, que está integrado dentro do photobooking, em que os nossos clientes conseguem pesquisar com linguagem natural sobre o serviço que precisam, onde é que precisam e ter essa solução entregue diretamente sem terem que estar a fazer pesquisas na Google, ou seja, onde for, para encontrar isso mesmo. Eu vou querer saber mais isso, mas ficará para a segunda parte. David, muito obrigado por teres vindo aqui a este programa, muito sucesso e vamos continuar a conversar a seguir. Tá Obrigado eu pelo convite uma vez mais. Eu e o David Rufino vamos continuar a conversar e toda esta conversa ficará disponível na RTP Play ou nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio. Sobre essa plataforma que tu agora mencionaste, primeira pergunta. Existe aqui o perigo de vocês estarem a desfocar? Ou seja, normalmente os empreendedores, uma coisa que referem sempre é manter o foco. Eu tenho que manter o foco no meu produto, não posso diversificar porque estou a perder o foco. Julgas que ao estares a diversificar para criar este marketplace possa estar a perder um pouco o foco? Eu espero que não. Essa é a primeira resposta. Claro. Logo à partida, nós não estamos a diversificar em termos de mercado. Os clientes continuam os mesmos. O que estamos à procura é formas de servir melhor esses nossos clientes. O Marketplace é um projeto de duas pessoas, sou eu e o nosso programador a fazer. Portanto, o resto da equipa da parte da produção continua focada no que toca a isso. E nós continuamos muito focados em entregar a melhor qualidade em termos de imagem. Esse Marketplace, muito rápido, esse Marketplace não vai afetar a vossa operação diária, ou seja, basicamente vocês quase que estão a ser um Uber do resto, não é? Ou seja, vocês estão aqui a ligar os fornecedores de serviços com as pessoas que de algum modo já são vossos clientes, é isso? Sim, exatamente, ou seja, nós já temos uma base de dados neste momento no photobooking, temos por volta de 3.000 agências e 21.000 consultores de várias marcas diferentes, atenção, e como já temos essa base de dados, e nas startups funciona muito isto. É uma coisa é teres ideia, depois é a execução e depois tem a questão da entrega. O que nós estamos a criar não é mais do que um canal que permite que outras empresas se apresentem à nossa base de dados de clientes e que consigam dessa forma também apoiá-los no que toca a isso. Portanto, nós continuamos com a operação ligada à parte da produção multimédia, que é uma equipa à parte, e aqui temos então a parte do Marketplace, que na verdade está integrado dentro do próprio photobooking. Existe uma página pública, onde qualquer pessoa consegue lá ir e pesquisar, mas quando alguém entra no photobooking, no seu perfil pessoal, para fazer a marcação, tem um campo de pesquisa em que, se eu para esta angariação específica preciso que vá lá alguém fazer uma limpeza ou de uma home stager ou do certificado energético e eu não tenho o contacto desse prestador de serviço, basta pesquisar ali e entrar em contacto com essa outra empresa, que não somos nós que fazemos. Isso é um negócio que é feito por outros. O Booking, propriamente dito, vamos dar aqui o exemplo da certificação energética. Eu vou vender a casa e a pessoa ainda não tinha feito o pedido, eu sou o agente imobiliário, portanto eu vou precisar que essa pessoa faça o pedido, uma certificação energética. Toda a marcação e todo o pagamento é feito através de vocês ou vocês de momento apenas são o elo de contacto? Somos apenas o elo de contacto, ou seja, no perfil do nosso cliente ele consegue fazer o booking connosco, e os pagamentos, e receber faturas e tudo isso, e consegue ter uma lista, como se fosse, aí que se chama o archive, tem ali um arquivo de vários fornecedores de outros produtos que eles precisam, mas é um contacto que ele depois tem que fazer diretamente com esse fornecedor. Agora, voltando aqui ao tema que nos levou aqui, que é o photobooking, que dá uma sessão que até tem um site à parte, certo? Sim. Portanto, é o arquivo. Archive by photobooking. Voltando agora aqui ao tema que nos levou cá, que é o photobooking propriamente dito. Como é que é o processo? Portanto, eu entro no site, aparentemente tem que ser alguém já previamente registado, agente imobiliário ou o que seja. Houve aqui se calhar uma preparação para vocês criarem, mas depois como é que funciona propriamente a plataforma? Nós reparámos rapidamente, por esta questão do turnover que falámos na primeira parte, em que estar a vender o nosso serviço diretamente aos consultores era uma batalha perdida, porque como estão sempre a rodar, não saímos daquele ponto. Então aquilo que fizemos foi, com o photobooking, nós temos na verdade 3 perfis. Temos o perfil do agente, do consultor imobiliário, e ele, para ter acesso a esse perfil, tem que receber um convite, ou enviado por nós, ou enviado pela própria agência. Depois existe o perfil da agência, e a agência controla o acesso dos seus utilizadores. Portanto, nós fazemos, na verdade, a parceria com a marca, apresentamos os nossos serviços aos brokers, aos diretores de marketing, e que depois, quando a parceria fica feita, eles têm o acesso, ou seja, isto não tem nenhum custo para as agências, portanto, nós não cobramos nem subscrições, nem configurações, nem nada disso.
é a própria agência que pode adicionar os seus consultores. Portanto, à medida que tem o processo de recrutamento e entram consultores novos, eles conseguem adicioná-los, se deixam de trabalhar com eles, ou estão inativos, podem tirar o acesso. E a partir desse momento, o consultor recebe um convite. Nesse convite tem alguma oferta, neste momento são 10 euros em saldo para que possa descontar no seu primeiro trabalho. E o consultor só tem acesso aos seus trabalhos, às suas marcações. Portanto, ele entra na plataforma, coloca os dados do imóvel, os seus dados de faturação, faz o pagamento e depois é tudo validado pelo nosso back-office. E a agência tem acesso a todos os trabalhos que nós fazemos para toda a sua equipa a nível nacional. Portanto, eles próprios conseguem controlar o prazo de entrega, a qualidade de entrega, fica tudo sempre nas mãos da própria agência. Neste momento nós temos 102 ou 103 versões do photobooking, porque criamos, é como se fosse um conceito white label. Nós, para a marca, criamos um photobooking só para eles, com a identidade deles e com a marca deles, o que permite que a própria marca possa dizer aos seus consultores, a partir deste momento não precisam procurar mais freelancers ou andar na Google à procura de alguém, vão à plataforma e têm aqui a solução que procuram. Portanto, na verdade, a parceria é feita com a marca, os utilizadores, os compradores, são os agentes imobiliários que trabalham nessa mesma Portanto, do marca. lado do agente, ele quase nem se apercebe que está a utilizar o photobooking, será isso? Exatamente. Principalmente quando temos integrações com CRMs, como fizemos agora com a Casa Fari, que é uma PropTech também nesta área, em que os consultores entram dentro do próprio CRM para registrar o imóvel, está um botão que diz Mídia e aparecem os nossos menus para fazer a compra, sabe que é photobooking, percebe a fatura em nosso nome. Esse processo de construção dessa aplicação foi feito internamente, foi feito externamente? Como é que isso foi feito? Depois de ouvir muitos podcasts, né, Certo. percebi que diziam nos podcasts, é verdade. Nós tentámos externamente, mas não funcionou. Não conseguimos ter os resultados que queríamos. Então, nós começámos até com outro nome, que era White Balance, e entre 2018 e 2023 nós fizemos tudo à mão. Fizemos mais de 45 mil sessões fotográficas com folhas de Excel e Google Calendar. Portanto, aquilo doía a sério. Quando foi na altura de criar a plataforma, eu tenho um amigo meu de infância, e as startups funcionam um pouco assim, que começou por criar uma solução internamente para nós, mas como é um excelente programador, ele faz o front-end e o back-end, está a conseguir fazer tudo. Tornou-se o late founder. Neste momento nós somos 3 co-founders da empresa. E Portanto, ao princípio vocês eram 2? Éramos 2. Eu não sou fotógrafo, portanto Certo. tive que arranjar o fotógrafo. Portanto, tu eras o homem do negócio, tinhas alguém da fotografia e Exatamente. O da João Ferreira, imagem. que é o meu sócio logo desde o início, que é um fotógrafo excelente, e nós começámos a empresa. Ele, inclusivamente, despediu-se para abrir a empresa comigo, portanto, uma grande vantagem. Temos sempre de ter um co-founder técnico, alguém virado mais para a parte do negócio, que é a minha parte. Eu nunca quis aprender a fotografar, mesmo para não ir safar uma situação qualquer e desfocar-me dessa parte. Depois, mais tarde, quando pensámos em criar a plataforma, embora seja uma ideia que veio logo desde o início, mas não havia meios, não é? Porque nós somos bootstrap. E quando o Dardan se associou a nós, demos-lhe uma parte da empresa, e ele é um co-founder agora também da empresa, e é tudo desenvolvido internamente por nós. Vocês sentiram a dor, pelo que eu estou a perceber, não é? Portanto, tiveram a fazer aquilo tudo à mão durante não sei quantos anos, até criar esta plataforma. Consideras que esse foi o momento em que vocês deixaram de ser um negócio e passaram a ser uma startup? Sim, claramente. Tanto que em Portugal, hoje em dia, agora se uma startup está na moda. Exato. Qualquer negócio hoje em dia é uma startup. É uma startup, né? Nós sabemos disso, com o mérito que os negócios têm, mas eu considero que entre os nossos primeiros anos, nós éramos um negócio com todo o mérito que isso tem. Éramos uma produtora de conteúdos. Não éramos uma startup, primeiro, porque não desenvolvíamos tecnologia própria e não tínhamos uma capacidade de escalar e partir tudo pelo caminho, não é? Como se quer. A partir do momento que nós temos a nossa própria plataforma, conseguimos fazer um onboarding de centenas de clientes. E para passarmos das 800 casas por mês para as 1200, não temos de estar a triplicar a equipa internamente para fazer isso. Aí eu, sim, considero que somos uma startup. Até quando fomos aceitos nos programas de incubação, se tivéssemos concorrido antes, um bom programa de incubação não nos aceitava, claro. Pois sim, garantidamente também há guidelines a cumprir para serem considerados. Espero que sim, porque aceitaram-nos e espero que seja bom sinal. Exato. Voltando aqui ao processo dos próprios clientes, quando nós estamos a fazer o pedido, depois há aqui uma série de obrigatoriedades, que é a parte do staging da casa, o ter cuidado com a casa. Quem é que depois trata disso? Supostamente, digo eu, será o agente imobiliário, é isso? Sim. Nós quase que podemos dizer também que somos uma empresa de educação, porque quando vamos às agências temos que explicar tudo, uma vez mais. Grande parte do mercado são pessoas que estão a começar agora, portanto nós explicamos tudo isso. No entanto, aquilo que fizemos foi tentarmos automatizar isso.
Quando é feita a marcação, é validada do nosso lado, o cliente recebe automaticamente uma confirmação da marcação, em que tem um link... O cliente, o agente imobiliário. O agente imobiliário, e nesse link, ao clicar nesse link, tem uma página onde mostra os cuidados a ter, tem vídeos, tem fotos do que é que deve ser preparado. Isto para não ser o fotógrafo, quando chega lá, não vai estar a fazer camas ou a lavar a louça. Certo. Na verdade, esse documento ele pode imprimir e dar ao proprietário da casa, porque é normal que os consultores, quando trabalham nisto todos os dias, nós tenhamos essas noções porque é o nosso dia-a-dia. Mas quem está a vender uma casa, para ele a cozinha limpa é a louça arrumada ali num canto. Para nós é a louça não estar lá. Pois, pelo menos durante a para sessão ele, fotográfica. A cozinha limpa é a louça nos corredores. Exato. Para vocês é não haver louça é não toda haver na louça casa. em lado nenhum, ou roupa espalhada, ou seja, aquilo que for. Portanto, nós temos um documento que foi preparado, como eu disse, que tem um suporte em papel, que é em vídeo, que é em fotos, aquilo que for, para que o próprio consultor consiga passar ao proprietário e os dois prepararem isso. Não significa que o fotógrafo, quando chega ao local, não vai tomar conta de um outro detalhe. Endireitar umas cadeiras, as almofadas e por aí fora, mas limpeza, lavar louça não é muito a nossa área. Não. Acredito que não. Nestas tais ditas guidelines que vocês depois enviam e depois na fotografia e na edição, há aqui uma parte técnica, ou seja, tipicamente para nós garantirmos um fluxo, não sei se no vosso caso, nas guidelines ou no vosso workflow que vocês fizeram, se os fotógrafos têm que ter sempre a mesma câmera, a mesma lente ou o mesmo tipo de lentes para depois facilitar na edição. Conta-me um pouco essa parte técnica. Eu sei que não és fotógrafo, mas sim, eu diria que acho que não consegui responder a isso. Sim, mas falei extensivamente com o João no que toca a isso. Pronto. O nosso workflow funciona de uma forma muito simples, que é todos os fotógrafos, quando vão ao local, têm o equipamento todo semelhante. Ou seja, todos têm câmera ou drone, a outra câmera para fazer o 3D, os flashes, pronto, isso, todos eles estão prontos. Portanto, quando vamos a uma casa, um fotógrafo pode ir fazer só uma ação fotográfica de 20 fotos, como pode ir fazer fotos e vídeo e visita virtual e drones e por aí fora. Na parte da edição, nós, como temos a informação do equipamento que cada fotógrafo tem, porque existem equipamentos diferentes, o que nós conseguimos fazer é uniformizar esse mesmo processo. Portanto, o nosso cliente não consegue perceber se o fotógrafo fotografou com a câmera A ou com a câmera B. Portanto, porque nós, na pós-produção, conseguimos uniformizar todo esse processo. Portanto, se era mais fácil terem todos o mesmo equipamento, na verdade ia dar igual. Okay, pois todo o trabalho é feito também, acima de tudo, na parte de edição. Exatamente. Como é que vocês estão organizados? Portanto, pelo que eu percebi, vocês não utilizam muitas subcontratações, maioritariamente as pessoas são internas? Não utilizamos nenhuma. Certo. Neste momento. Então, explica-me um pouco como é que vocês se organizam. Sim, neste momento nós temos 3 equipas principais. Temos o que chamamos que é a equipa de coordenação, que é quem faz todo o atendimento com o cliente. Portanto, os clientes fazem a marcação online, que nós pedimos que seja com 2 a 3 dias úteis, e depois temos alguém no nosso back-office, que é quem olha para as agendas dos diferentes fotógrafos dos diferentes pontos do país e vai alocar o trabalho ao fotógrafo. Portanto, os clientes não escolhem quem é que é o fotógrafo. Depois temos fotógrafos na zona do Grande Porto, Lisboa, Margem Sul, Algarve e na Madeira, faltam-nos os Açores ainda. Eles fotografam, ao final do dia carregam na nossa drive e no dia seguinte a equipa de edição descarrega os originais e as guidelines do cliente, faz a edição. Temos depois uma outra pessoa que faz o controle de qualidade, portanto não são os editores que vão fazer o controle de qualidade. Depois uma supervisão. Há uma supervisão e caso exista algum erro, é marcado com um código de erros que nós temos, aquilo volta para o editor. Não é raro veres a câmera a aparecer num espelho ou a sombra do tripé, ou seja, aquilo que for. Isso volta para trás, ou porque sabemos que aquele cliente quer as imagens mais quentes ou mais frias, ou o que for. E quando está pronto e é aprovado, com um clique no photobooking, que antigamente eram 70 e-mails por dia que eram feitos um a um para enviar os trabalhos, o cliente recebe automaticamente os trabalhos finais. Portanto, nós temos toda esta cadência, que foi um dos primeiros prémios que recebemos, temos todo este processo que nos permite, agora sim, em escala. Portanto, quando nós pensarmos em ir, por exemplo, para a Espanha, nós já não vamos estar a contratar fotógrafos em Espanha como funcionários da própria empresa, podemos trabalhar com fotógrafos locais que têm que seguir as guidelines que a marca tem. Portanto, nós fotografarmos em Barcelona ou em Lisboa, vai dar mais ou menos igual ao mesmo. Mas nesse caso de uma hipotética saída para a Espanha, que se calhar estará no vosso roadmap daqui a uns tempos, vocês estão a prever contratar uma empresa específica para trabalhar com fotógrafos, ou seja, uma empresa que tenha fotógrafos, ou vão depois subcontratar fotógrafos como freelancers 1 a 1? Como é que vocês estão a prever fazer isso?
Essa ou é ainda é uma indecisão? Essa é a decisão que temos de tomar agora, porque já foi tentado no passado por outras empresas com muito mais financiamento. Bem, nós não temos nenhum, portanto, com qualquer financiamento é Sim, maior que o vocês nosso. são bootstrap valentes Portanto, até agora, não é? Nós vivemos das vendas. Portanto, são os nossos clientes, na verdade, estão a financiar a operação. Mas já foi tentado criar a Uber da fotografia e não funcionou, porque não consegues manter o standard de qualidade. Basta que o fotógrafo que aceita o trabalho depois não apareça na ação fotográfica e a tua marca ficou queimada. Exato. Então, nós a pensar em internacionalizar temos essas duas hipóteses, que é ou contratamos lá fotógrafos, que é o modelo que temos em Portugal, ou então um modelo quase de licenciamento, quase como se fosse um franchising em que, se pensarmos em Espanha, existem vários distritos em que nós podemos ter um parceiro local que assegura essa parte da produção, enquanto nós continuamos a garantir a pós-produção, ou seja, tudo o que é edição. Ou seja, a captação ficaria do lado do franchising. Exatamente. E depois a edição manteria do vosso lado para garantir aqui a qualidade. Exatamente, também a mesma questão da angariação de clientes, da venda, fica tudo do nosso lado e o nosso parceiro a única coisa que faz é a captura segundo as nossas guidelines. E isso permitiria-vos escalar mais rapidamente. Já tem um plano de internacionalização ou ainda não? Bem, as empresas bootstrap, nós gostávamos muito de tivesse sido ontem, mas nós estamos a ter agora alguns clientes no Brasil, curiosamente, em que já fazem essa captura lá e enviam para nós, fazemos a pós-produção. Temos alguns contactos que são feitos nesse sentido. Nós gostaríamos de, no final do próximo ano, 2026, começar a operação noutros países. Agora, isso tudo tem a ver com os resultados que temos cá dentro, em Portugal. Voltando agora aqui ao início da vossa história, neste caso White Balance, ao princípio vocês eram White Balance e depois mudaram o nome para Photobooking quando criaram este serviço. Quando foram aqui, expliquem-me um pouco a vossa história de como é que a ideia surge de criar este sistema. Eu tentei trabalhar no mercado imobiliário e nunca me chamaram. Há muito recrutamento, mas a mim não me chamaram para entrevista. Sou da Margem Sul, não sei se é por causa disso, mas não me chamaram. Depois, entretanto, tentei também trabalhar num portal imobiliário bastante conhecido, não vou dizer o nome, e chumbei nos psicotécnicos deles que não tinha perfil comercial. E agora é nosso parceiro. Mas, entretanto, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma marca portuguesa a vender franchising, ou seja, não como consultor, mas a abrir agências. Já no mercado imobiliário? Já no mercado imobiliário, isto em 2013, 2014. E foi aí que eu percebi a necessidade que havia deste serviço, porque estávamos a vender agências, eles angariavam casas, mas depois os anúncios eram horríveis. E na altura falei com o responsável da agência e ele disse-me que não era o foco deles e não é. Depois eu mais tarde vim a perceber as palavras dele que o foco deles não era dar esse nível de serviço às agências, porque as agências é que tinham que conseguir encontrar. Era uma responsabilidade das próprias agências. Exatamente. Então eu fiquei com isso na ideia, tive depois a oportunidade de trabalhar com uma empresa holandesa mais ou menos desta área que tentou trabalhar em Portugal, mas não conseguiu, questões culturais, e foi aí que eu conheci o João Ferreira. Mas essa empresa holandesa já era para fazer algo similar a isto? Eles fotografavam na Holanda e estavam a editar na China. E então acharam que vinham para Portugal, que cá era mais barato do que na China. Correu mal. Sei lá, coisas tipo as questões dos feriados, se fotografas em Amsterdão à segunda-feira e aqui é feriado na terça, né? Tu tens que entregar as fotos na terça, né? Mas depois os editores portugueses não queriam trabalhar porque era feriado cá e a coisa não funcionou. Mas foi no meio dessa confusão toda, dessa breve passagem por essa empresa, que eu conheci o João. E então, já que eles saíram, o João Ferreira, exatamente, que se tornou o meu sócio, pensámos que nós conseguimos criar um modelo cá, mas com a forma de funcionar em Portugal. Porque a questão cultural é muito importante. Há muitas empresas que saem de um país e vão para o outro e não funcionam, não porque o produto não seja bom, mas porque a empresa não consegue adaptar a entrega à realidade desse mesmo país. E entretanto foi assim que nós começámos os dois, porque eu já tinha detectado esse problema no passado, e começámos os dois e fomos os dois durante 5 ou 6 meses, éramos só nós, em que eu fazia as vendas, fazia as marcações, fazia as faturas, enviava os trabalhos e fazia o controle de qualidade. O João fotografava durante o dia, quando chegava a casa à noite editava, por volta da 1, 2 da manhã eu fazia o controle de qualidade, preparava os e-mails para seguirem no outro dia, para parecer que tinha demorado um dia seguinte a ser feito, e começámos assim os dois. Depois tivemos um primeiro grande cliente na área do luxo que nos entregou um escritório no Porto e outro no Algarve. Então nós na segunda-feira íamos para o Porto, terça-feira fotografámos em Lisboa, no outro íamos para o Algarve e começámos a fazer muitos quilómetros dessa forma, até contratámos o primeiro editor, depois o primeiro fotógrafo e depois fomos crescendo devagarinho e organicamente nesse sentido, e hoje somos 22 pessoas. Vocês fisicamente estão onde? Nós neste momento temos um escritório na Startup Barreiro,
que é uma incubadora de startups, e estamos incubados também na Unicorn Factory Lisboa. Portanto, na verdade, estamos na margem sul, mas também podemos utilizar as instalações da Unicorn aqui. Mas as vossas instalações, onde vocês têm a vossa equipa de edição de imagem? Na casa deles. Cada um trabalha na sua casa, mas vocês têm um escritório? Sim. Nós temos um escritório, temos um espaço físico, em que temos a nossa coordenadora, a parte da coordenação está lá. Eu também vou ao escritório todos os dias, porque eu sou daquelas pessoas que não se dá bem com o home office, mas depois temos os fotógrafos, cada um vive na sua cidade, como é óbvio, temos fotógrafos que residem no Porto e no Algarve e por aí fora, e depois os editores trabalham também na sua casa. De vez em quando juntamos a equipa toda, mas o dia-a-dia normal da operação é muito espalhado um pouco por todo o país. E tu, houve uma altura que tiveste que então que largar essa parte da coordenação e algumas tarefas que estavas a fazer. Qual foi o trigger que levou a começar a espalhar ou a delegar funções? Eu lembro perfeitamente da razão. Houve ali uma altura, mais ou menos a meio do primeiro ano, em que nós fomos crescendo. Para teres uma ideia, no primeiro mês o João fotografou 23, 24 casas. Nesse mês, era só ele. Depois foi crescendo, mas quando chegámos aí às 100, 120... Por mês? Por mês, mas já tínhamos mais uma pessoa a trabalhar connosco, nós não estávamos a aumentar o número de pedidos. Tínhamos capacidade de produção, porque já estávamos a começar a contratar, e aí eu percebi que eu estava tanto tempo a atender telefonemas e a fazer a parte administrativa, que a parte de prospecção de mercado não estava a funcionar. Então eu tive que decidir se ponho alguém para a parte comercial ou alguém para a parte administrativa. E, uma vez mais, um amigo meu que estava a acabar a licenciatura em Química Clínica aqui em Lisboa, estava a trabalhar no El Corte Inglês, a vender bilhetes do cinema. O Gabriel foi o nosso primeiro coordenador, portanto, contratámos ele ficou a fazer a parte de atendimento telefónico e eu comecei a dedicar mais à parte de gestão, propriamente dito, não havia grande coisa para gerir, mas mais à parte das vendas. E nós iremos logo um salto porque eu já pude dedicar a minha atenção a esse lado. E daí até hoje, só agora é que nós contratámos a primeira pessoa para a parte do marketing e a nossa equipa comercial continua a ser só eu, que é o nosso próximo passo, que é começar a delegar também isso. Mas isso para dizer que o trigger foi eu conseguir perceber que nós não estarmos a crescer mais, a culpa era minha. A culpa era minha, quer dizer, a responsabilidade era minha porque não estava a conseguir fazer tudo, porque quando chegas ali às 16, 18 horas por dia, por muito romântico que seja dizer isto, depois começas a vir por aí abaixo. Isso leva-me aqui a uma pergunta que é, porque é que vocês, eu deduzo que já sei a vossa resposta, mas porque é que vocês não criaram ou não tentaram criar o tal dito CRM, portanto, esta plataforma que automatiza uma série de processos e uma série de passos, porque é que não tentaram criar isto mais cedo? Vocês, ao fim e ao cabo, tiveram de 4 anos, 3 anos a fazer as coisas todas à mão, sim, não é? Sim. Porquê é que não tentaram mais cedo? Bem, nós temos uma publicação no Instagram em 2018, em agosto de 2018, em que escrevemos, eu já escrevi na parede, lá que eu vi no cowork, praticamente as funcionalidades todas que temos hoje. Portanto, a ideia, as caixinhas já lá estão. Okay. Se procurares, elas estão lá. No entanto, não era... Nós, primeiro que tudo, não havia fundos, não tínhamos dinheiro para estar a contratar programadores, seja aquilo que for, mas depois também não sabíamos muito bem, em termos informáticos, a solução que ia realmente fazer falta. Que isso também é uma constante, que é as empresas, quando recebem muito dinheiro no início, criam uma solução, às vezes, ou para o problema que não existe, ou a solução não é aquilo que o mercado precisa. Então, nós, uma vez mais, não tínhamos esse dinheiro, então percorremos o nosso caminho bootstrap e fomos percebendo exatamente qual é que era, em termos do workflow de marcação, exatamente o que fazia falta. Foram tendo as dores. Sim. Sentindo as dores. A doer com força, mas conseguimos passar essa parte. Quando mais tarde surgiu a oportunidade do Darden se juntar à equipa, porque depois também já tínhamos outros recursos para estar a contratar o Azure e as Microsofts da vida e por aí fora, nós já sabíamos exatamente tudo aquilo que era necessário. Também já tínhamos uma boa relação com o mercado imobiliário, já tínhamos clientes que estavam dispostos a experimentar a plataforma, a colocar aquilo online, portanto, fomos conhecendo o mercado durante uns anos e criámos a solução informática mais tarde. Se calhamos a ter o dinheiro logo desde o início, não estou a dizer que o caminho não tivesse sido outro, mas provavelmente tínhamos despendido demasiado dinheiro a criar funcionalidades que depois na prática podiam não fazer sentido, porque nós até como empresa fomos evoluindo ao longo do tempo. Certo. Portanto, o Darren foi o homem, é a terceira pessoa que entra na empresa, que agora também é vosso sócio e que vai fazer toda a parte da programação. Exatamente.
Aqui também, agora na parte da venda, tu és o responsável máximo da empresa, salvo seja, eu diria que és tu que fazes as vendas desde o início, porque o teu outro sócio inicial era responsável da parte da produção. Mais a parte operacional. Há aqui uma dificuldade normalmente dos CEOs de delegar depois a parte da venda, porque aquilo é o nosso bebé, não é? Quer dizer, não é o meu, há de ser o vosso bebé. Vais ter aqui alguma dificuldade em fazer esta transição de começar a delegar também a parte da venda a outras pessoas? Claro que sim. Eu gostava que não, mas eu penso que sim. Vai ser... Mas é o próximo passo, mas já existem depois processos que já foram criados, ou seja, uma das dificuldades em começares a delegar essas funções é porque tens tudo na tua cabeça. Tipo, tu não tens script de vendas, tu não tens workflows, tu não tens funis, não tens nada disso porque tu sabes tudo. Está tudo na tua cabeça. Eu consigo estar aqui 10 horas a falar do mercado imobiliário, mas já estou a começar a documentar toda essa parte. Temos agora a Margarida a trabalhar connosco na parte do marketing e a seguir para começar a criar todos esses materiais. E depois para a parte comercial vamos começando também passo a passo. Espero que não seja um processo muito difícil e que não vá demorar mais 10 anos para conseguir fazer isso. Uma pergunta que há sempre aqui é sobre, quando nós olhamos para estes portais, o que é uma boa imagem? É uma excelente pergunta. E quando as marcas não têm guidelines, a boa imagem é o que dá na cabeça do consultor. Portanto, é o achismo. É um problema que é o achismo, que é que tens 80 consultores e 80 têm ideias diferentes. Mas no fim do dia, uma boa imagem é quando tu, como comprador, vais visitar a casa e as fotos não são melhores nem piores do que a casa. O vídeo mostra-te a realidade que a casa é e as fotos mostram-te exatamente como a casa é, porque existem pessoas que podem querer mostrar mais área ou saturar mais as imagens, porque nem as cores ficam reais e nem tens esta textura. E quando alguém entra dentro da casa e diz a casa nas fotos parecia mais pequena ou parecia maior, por muita qualidade tenha em termos de pixels, não é uma boa imagem. Uma boa imagem é aquela imagem que transmite exatamente a realidade e que, mais que tudo, permite que a credibilidade do agente em relação ao seu cliente se mantenha lá em cima. Porque é muito fácil tu manipulares as imagens. É muito fácil tu mostrares as áreas maiores que são, tapar rachas de umidade, ou seja, aquilo que for. E depois as pessoas, quando visitam, têm uma má surpresa. Portanto, uma boa imagem, do meu ponto de vista, é o mais aproximado possível da realidade que se consegue fazer com o equipamento, como é óbvio. Sim, voltando à minha experiência que há pouco mencionei, uma das coisas que esse fotógrafo fez utilizou aquelas lentes, exatamente, olho de peixe, que aumenta a área da divisão e de repente as fotografias, a sala era gigante, os quartos eram gigantes, não eram quartos assim tão grandes e as pessoas depois, uma das queixas que fizeram foi, nas fotografias parecia maior. Exatamente. E isso foi uma queixa que eu assisti a 2 ou 3 visitas, depois o consultor fez as outras visitas, mas uma das queixas que as pessoas sentiram foi a casa parecia maior nas fotografias. Sim. Há muito aquela questão de que é qual um adágio português, né? Que fazer o básico bem feito. E quase que bastava que as fotos estivessem direitas, as linhas verticais e as horizontais, em que, quando fotografamos, por exemplo, este estúdio, se nós conseguimos ver estas 3 paredes, nem que seja só ali a pontinha, nós já conseguimos percepcionar em termos de espaço. Agora, se eu usar essas fisheye que vai criar um ângulo maior ou fotografar só cantos, estamos a induzir a pessoa em erro. Nós não fazemos isso. Temos clientes que às vezes nos pedem essas coisas, que eu acho que é só absurdo. Se nos pedirem, nós até... Por acaso já não pedem, que a gente vai educando os clientes nesse sentido, mas a resposta é mesmo essa, uma boa imagem é aquela imagem que reflete a realidade tal e qual como ela é, sem grandes manipulações aí pelo meio. Qual é a grande diferença? Há pouco falaste nos vossos clientes, que tens clientes de marcas de luxo, daquelas agências imobiliárias de luxo e aquelas agências regulares, as grandes agências que toda a gente conhece, não precisamos estar aqui a dizer os nomes. Em termos de qualidade de fotografia e de tratamento de imagem, muitas delas são internacionais, portanto as agências de luxo. Qual é a grande diferença entre elas? Bem, nós usamos, quando temos uma marca que vem dos Estados Unidos e está também cá em Portugal, nós temos as guidelines internacionais e fotografamos uma casa em Lisboa como se estivesse em Manhattan. Pronto, okay. Vai dar igual. Isso é igual. As outras marcas, ao criarem as suas guidelines, a única coisa que muda, na verdade, são os imóveis. E a percepção sobre a importância da qualidade de imagem nesse mesmo mercado. Porque, normalmente, as marcas de luxo são uma coisa mais boutique, que têm meia dúzia de consultores, às vezes têm umas equipas um pouco maiores, mas não rodam tanto e têm um departamento de marketing que está centralizado, que controla a qualidade e, normalmente, até são as próprias agências que pagam esses trabalhos, não são diretamente os consultores. Nós temos realidades diferentes em termos de faturação. Quando é uma marca muito grande, que tem dezenas de agências e centenas de consultores, o grande foco é no parte do recrutamento.
Portanto, é mais difícil uniformizar todo esse processo, mas acima de tudo, é aquilo que nós vimos resolver com esta nossa plataforma. Sim, até porque eu deduzo que se calhar é muito mais fácil também para eles gerir um único cliente que tira fotografias do que gerir uma série de freelancers com faturas diferentes, com, sei lá, métodos de pagamento diferentes. Claro que sim. Imagina-te no papel de um broker que tem 50 consultores, cada consultor a trabalhar com o seu fotógrafo, e o fotógrafo é artista, e na visão dele a casa deve ser feita daquela forma. E aqui estamos a falar de fotografia comercial. Isto não é fotografia de autor, ao fim e ao cabo? Não, de forma nenhuma. Portanto, vocês conseguem standardizar aqui o tipo de fotografia, o tipo de imagem e tudo mais, para garantir que não há... Sim, claro. É claro que o argumento dos nossos concorrentes, de alguns concorrentes que temos, que como é óbvio, aquela história de somos como a White Balance, mas melhores porque fazemos uma coisa mais personalizada. É personalizada, é de autor, mas não é escalável. Okay? Certo. Lá está, é um negócio, não é uma startup. Não é uma startup, exatamente. Portanto, não estou a dizer que não seja importante. A fotografia de autor, principalmente na área da arquitetura, quando estamos a fazer portfólio de arquitetura, faz sentido, nós também fazemos. Pode estar 3 horas à espera que o sol mude de sítio para ter aquela sombra. Quando estás a fotografar apartamentos em que o objetivo é vender aquele apartamento nos próximos 6 dias, é mais o processo que tem que ser seguido, standardizado, porque esse mesmo imóvel pode estar em diferentes pontos do país e a marca quer que quando um cliente vai ao seu portal consiga ver tudo com o mesmo nível de qualidade e não haver grandes discrepâncias. Portanto, existe essa diferença acima de tudo. E o registro de qualidade, há pouco falaste de quando tens empresas internacionais que depois há aqui um envio também da imagem para a sede. Aqui também há diferenças? Tem a ver com as guidelines que eles funcionam. Isso tem a ver com os guidelines do próprio cliente. Se estiver, senão nós criamos. Ok. Olha, o nosso tempo terminou, portanto quero-te agradecer por teres vindo aqui. Foi um prazer ter-te aqui e ter um cliente, porque na realidade foste alguém que entrou em contato comigo via LinkedIn, que era um ouvinte e que gostava do programa. E já foi em 2023. Já foi em 2023. Na altura, eu lembro de procurar o teu perfil, não é? Obviamente, e de ter pensado na altura se isto era um negócio ou era uma startup, e depois fui vendo o desenrolar da photobooking e pronto, e cheguei à conclusão que na realidade isto era um negócio e passou a ser. Sim, quando era startup. White Balance era um negócio. Exato. Okay? Quando foi photobooking nós até mudámos o nome por causa da confusão, porque era a White Balance, tinha uma plataforma chamada photobooking e a fatura saía em nome de Shuttersphere, que era o nosso nome fiscal. E às tantas decidimos, vamos uniformizar isto tudo, mantemos a White Balance como marca, continua a ser nossa, mas aí sim, já nos consideramos uma startup neste momento. Portanto, olha, fica aqui a sugestão para quem está aí desse lado, se quiser vir aqui ao programa e se acham que tem um negócio engraçado, para entrar em contato comigo via LinkedIn. Olha, David, muito obrigado. Eu agora tenho aqui umas pequenas perguntas com respostas relativamente rápidas. Nós utilizamos isto depois como medidas para as redes sociais. Primeira pergunta, quem é a pessoa que mais te inspira? De quem me inspira, assim, dos grandes empreendedores é o Jeff Bezos, não só pelo penteado que partilhamos, mas não o Jeff Bezos agora, o Jeff Bezos há 20 e tal anos atrás, pela visão que ele teve a longo prazo. Ele, pragmaticamente, ele entrou no negócio da internet porque percebeu que a internet estava a crescer e começou a vender livros porque, pragmaticamente, era o melhor produto para começar a ser vendido online e foi crescendo a partir daí. E é alguém que eu admiro porque consegue perceber que o sucesso não vem de um dia para o outro, que isto é um processo e às vezes é um processo mais longo e que temos de ter essa capacidade de ver mais à frente e de trabalhar para isso. Segunda pergunta, quando é que percebes que esta ideia ia ter sucesso? Primeiro, quando começámos a avisar, somos como a White Balance, mas melhores, porque não cobramos IVA, por exemplo. Mas quando começámos a fechar grandes marcas, e essas grandes marcas do segmento luxo, que confiaram em nós para gerir os seus portfólios a nível nacional. Pior experiência com um cliente? Tivemos uma vez um único caso, há vários, assim, mais pequeninos, clientes que não pagam as faturas, mas depois deixámos disso. Um cliente que o advogado deles entrou em contacto connosco, que queria uma indenização porque nós não queríamos trabalhar com o cliente dele. E como não nos conseguiu substituir a nível nacional, que nós tínhamos que o indenizar porque não havia ninguém que conseguisse fazer aquilo que nós fazíamos. É uma conversa um bocado estranha. A primeira vez que tivemos que contratar um advogado foi para responder a esse e-mail. Era um cliente que era de trato difícil. Excelente pessoa, ficou-nos a dever 4 ou 5 mil euros, mas isso é outra história, mas que nós chegámos a um ponto em que chegámos à conclusão que não conseguíamos entregar aquilo que ele queria, porque estava sempre a reclamar mesmo de coisas que para nós não faziam sentido, e houve ali uma altura que nós dissemos, olha, vamos cumprir todas as marcações que temos, mas daqui para a frente procure
outra calhar é melhor cada um seguir a sua exatamente, vida. E fica por aí. Como não nos conseguiram substituir, porque eles trabalham um pouco por país todo e nós entregávamos pelo país todo também, e para nos substituir tinham que contratar 5 ou 6 freelancers, recebemos uma carta do advogado por não querermos trabalhar com esse cliente. Sim, uma primeira vez. É uma primeira vez, eu sabia que um dia mais tarde íamos ter alguma situação destas, não estava à espera de ser uma coisa destas. Nunca foi por partirmos nada nem nada, foi mesmo por isso. Pior asneira que tu já cometeste ao longo da tua carreira? Provavelmente foi com esta ideia do photobooking, que é uma ideia muito antiga, não ter ativamente procurado. Ainda bem que encontrei o João, não estou a dizer que não, mas se calhar podíamos ter começado mais cedo, se ativamente eu calho a entrar mais neste mundo das startups, perceber que existem programas que fazem aquele cross entre co-founders, e se calhar podíamos ter começado um pouco mais cedo, mas é mesmo só isso. Uma pergunta que eu há bocado queria ter feito e não fiz foi porquê é que vocês não tentaram ir buscar financiamento ou tentaram ir buscar e não conseguiram? Isso existiu? Sim, existiu. Nós, logo quando começámos, eu tive uma conversa, logo no primeiro ano, com alguém da Portugal Ventures, que disse que isto que não era negócio. E eu acredito que não era, porque era white balance. Não era um negócio, não era uma startup, era um negócio. Sim. Exato. Pronto, não era um negócio que fosse investível. Para investir. Depois tivemos algumas conversas informais com alguns fundos ou alguns VCs, alguma coisa do género, mas ainda não tínhamos o photobooking. Quando finalmente nós lançámos o photobooking, na verdade, nesta fase em que nós estamos agora, não precisamos de dinheiro de VC. Neste caso, até porque já podemos recorrer à banca, temos um bom histórico, já temos faturação, já temos isso tudo. No entanto, agora também muito ligado à Unicorn Factory, quando fazemos esses pitches, já temos alguns contactos de VCs que já estão interessados em sentar connosco, principalmente naquela estratégia de internacionalização. Portanto, não significa isto que nós não estejamos abertos a ter um VC e a apoiar-nos neste sentido. Não faz falta para a operação. Nós somos rentáveis desde o primeiro mês, digamos assim. A operação paga-se a si própria, sobra dinheiro, não estamos ricos, mas estamos a fazer o caminho. Mas não significa que não possamos pensar nisso, mas não é uma prioridade neste momento, porque não necessitamos. Se calhar é uma boa altura para começar a procurar, porque é quando não precisas é que deves procurar. Mas temos alguns contactos que foram feitos até por colegas de outras startups que nos apresentaram, e pode acontecer, não é uma necessidade que temos para continuar a viver, por assim dizer. Pergunta seguinte, onde é que vês a photobooking daqui a 5 anos? Eu queria que a photobooking tivesse pelo menos em 2 continentes diferentes, ou seja, expandirmos para o resto da Europa com este modelo, se calhar mais na parte do marketplace até do que a própria produção de fotografia, e começar também na América Latina. Obviamente toda a gente quer ir para os Estados Unidos, mas vamos começar por aqui. Portanto, daqui a 5 anos era nós podermos estar em 2 continentes diferentes. Portanto, o Brasil se calhar será uma realidade, uma vez que vocês até já têm contactos, será isso? Sim. E em Espanha também, de vez em quando, os fotógrafos do Algarve já dão um saltinho em Espanha para fotografar. Ok. Portanto. E será isso é através de clientes portugueses? Uma vez que estamos a falar de empresas de imobiliárias, portanto, ao fim e ao cabo, que se calhar também já têm presença nesses países, é por aí que vocês estão a ir? Sim, é um dos conceitos. São os vossos clientes que vos estão a obrigar, salvo seja, a ir para o outro lado? Sim, existem os donos de marcas de franchising em Portugal, são também donos da mesma marca em Espanha e querem dar à rede em Espanha o mesmo nível de serviço que tem em Portugal, então pressionam-nos para isso. Trabalhamos também com portais imobiliários que estão em Portugal e que estão em Espanha e que também querem ter o mesmo nível de serviço nesses 2 sentidos. E depois existem muitos empresários portugueses que neste caso estão no Brasil, mas que nos conhecem cá e que querem fazer essa mesma ponte sempre para conseguir ter o mesmo nível de serviço. Portanto, nós temos essa pressão positiva. Portanto, é a pressão dos clientes que vos vai quase que obrigar a internacionalizar. Sim, espero que sim. Ok. Esperemos que depois a internacionalização também venha, se calhar, com investimento e vocês consigam, de repente... Sim. Nós ao procurarmos investimento, uma vez mais, não é para gastarem... Nós nunca fizemos, que é também um dado curioso, nós até hoje gastámos 10 euros em anúncios. Nós não temos departamento de marketing, não fazemos Google Ads. Estamos agora a começar a criar, também por causa da própria marca, mas o nosso crescimento sempre foi muito orgânico. Nós fazemos a parceria com uma marca, fechámos agora com a maior rede imobiliária em Portugal, criámos o photobooking para eles e eles adicionaram 400 agências e 10 mil consultores. Vão adicionar agora. Portanto, o custo de aquisição de clientes é praticamente zero. Essas marcas, ao estarem noutros países, como é óbvio, se tudo correr bem, levam-nos... É um crescimento natural, não é? Sim. Olha, David, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa. Sim, eu é que agradeço uma vez mais.
Foi um prazer ter-te aqui e espero que continues a ouvir os próximos episódios. Sim, agora posso fazer comentários. Posso fazer mais comentários para não haver aquele receio de estar-me a fazer de convidado. Portanto. Exato. Sim, podemos continuar a conversar agora por LinkedIn ou por outro sítio qualquer. E pronto, e olha, muito sucesso aí para vocês também. Muito obrigado pelo convite uma vez mais. Acompanhem mais histórias inovadoras nas plataformas de podcast, na RTP Play e nas redes sociais. Muito obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio.